Bem, pessoal, hoje quero conversar com vocês sobre o Dia da Consciência Negra, agora oficialmente feriado nacional, graças à sanção da Lei 14.759 de 2023, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes disso, a data era reconhecida desde 2011, mas a sua transformação em feriado dependia de decisões estaduais ou municipais. Resultado, apenas 6 estados e cerca de 1.200 dos mais 5.500 municípios do Brasil comemoravam a data oficialmente. Com a nova lei, o Brasil inteiro passou a celebrar e a primeira comemoração nacional ocorreu em 2024. Mas por que um país que se orgulha da sua diversidade ainda demonstra tanto desconforto diante de um feriado que celebra uma das culturas que mais contribuíram para a nossa formação? Esse desconforto revela algo profundo. As cicatrizes da escravidão continuam vivas, mesmo após tantas tentativas de esconder, minimizar ou virar a página. É sobre isso que vamos falar hoje, logo depois da nossa vinheta. Antes de prosseguir, quero agradecer por você estar aqui. Se puder, deixe um like, comente, sempre com respeito, sugira temas para os próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar a reflexão para mais pessoas. O cenário no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, o dia 20 de novembro já era reconhecido desde 2010 como Dia Estadual em homenagem a Zumbi dos Palmares, junto com a Semana da Consciência Negra. Mas não era um feriado. Houve até uma proposta de transformar a data em feriado estadual, o PL 520 de 2022, da deputada Irini Lopes. Mas o projeto acabou arquivado no final de 2022. Desde aquela época, não é raro algumas campanhas de internet que surgem na época do feriado. Muitas vezes, nas minhas redes, me perguntavam se era necessário mais uma data comemorativa, já que temos tantas outras. Quando esse questionamento aparecia, eu gostava de retrucar com outra pergunta. Eu perguntava, o que você pensa da data 21 de fevereiro? Normalmente, a pessoa não sabia do que eu estava falando. Poucas pessoas reconhecem a data. E aí, era necessário que eu explicasse. O dia é uma data comemorativa do Estado. É o Dia Estadual do Imigrante Italiano, criado pela Lei 11.212 de 2020. E aí eu perguntava, essa data te incomoda por algum motivo? Você acha que ela não deveria existir? Curiosamente, as pessoas ficavam um pouco perdidas quando eu fazia essa pergunta. No máximo, diziam que não é a mesma coisa. É aí que aquela pergunta incômoda, mas necessária, surge, né? Por que não temos campanhas contra esse feriado? Por que a resistência existe apenas quando celebramos a herança africana? A resposta, sinceramente, não é muito difícil de imaginar. A herança da escravidão e seus efeitos hoje. É impossível negar. O Brasil contemporâneo é profundamente marcado pelos efeitos da escravidão, na desigualdade social, nos indicadores de renda e especialmente nas políticas de segurança pública. As famílias que enriqueceram com a escravidão continuam influentes na política e na economia até hoje. E a maior parte dos descendentes de pessoas escravizadas segue ocupando as posições mais vulneráveis da pirâmide social. Vamos olhar aqui os dados do nosso último censo de 2022. O IBGE considera como negros a soma dos pretos e pardos, que juntos representam cerca de 55,5% da população brasileira. Quase 60%. Agora, se vivêssemos num país realmente igualitário, essa proporção deveria aparecer
em diferentes áreas da vida pública. Não com a mesma distribuição, é claro, mas com uma certa coerência social. Só que, quando olhamos para, por exemplo, o Congresso Nacional, que é o centro do poder da República, como estão distribuídos ou a que grupos pertencem os nossos parlamentares? Vemos praticamente o inverso da composição do país. E quando observamos a outra extremidade, o sistema prisional, que é onde estão os indesejáveis da sociedade, o que nós temos é essa distribuição. Vemos uma distorção profunda, um espelho invertido. Isso não acontece por acaso. É resultado de séculos de estruturação social que invisibiliza a contribuição negra e mantém intactos os mecanismos de desigualdade. O presente está cheio de passado. A gente tende a achar que a escravidão é um passado distante, mas a Lei Áurea tem pouco mais de 135 anos. Isso significa que seus bisavós, talvez até seus avós, viveram numa época em que pessoas podiam ser compradas e vendidas em anúncios de jornal. Um dos retratos de como a estrutura do Brasil Império mantém suas formas na sociedade atual é a forma como nós lidamos com a segurança pública. Existem ecos diretos daquele período. Pessoas escravizadas que fugiam do trabalho forçado eram consideradas criminosas pela lei. E os quilombos, que eram as comunidades onde eles se reuniam para tentar viver, eram vistos como redutos de bandidos. Percebe alguma semelhança com a forma como se fala sobre favelas e comunidades periféricas hoje? E por que será que, quando ocorrem mortes nesses locais, para algumas pessoas aumenta a sensação de segurança? Quero trazer um exemplo do nosso estado, retirado do livro História do Espírito Santo. No capítulo que trata sobre a revolta do Queimado, há uma descrição assustadoramente familiar. É uma comunicação do governo da província com o governo central. Vamos fazer a leitura. O presidente Joaquim Marcelino, a 16 de janeiro de 1843, comunicava ao ministro Araújo Viana ter sido batido e destroçado um quilombo de 18 casas. Aprisionaram os que puderam e deixaram alguns negros mortos no campo da luta. Na resistência que fizeram, foram feridos 2 paisanos e um soldado, porém sem grande gravidade. É impressionante como essa descrição do século XIX poderia ser a transcrição de um relatório policial atual. Um lembrete macabro de que, se essas ações resolvessem o problema, ele já estaria superado. Para finalizar, é crucial lembrar que a herança negra do Brasil não é só dor, é também uma fonte inesgotável de riqueza, cultura e identidade. Na música, temos o samba, o axé, o maracatu, a feijoada, o acarajé e o vatapá na culinária. Palavras como fubá, moleque, caçula, arte, estilo, cores, tecidos e uma estética vibrante. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Tradições como a capoeira,
considerada patrimônio da humanidade, além de lendas do nosso folclore. O Dia da Consciência Negra não busca dizer que uma cultura é melhor do que outra. Ele busca, finalmente, tratar a herança africana com orgulho e o respeito que ela merece, algo que foi negado por séculos. Isso não é sobre criar divisão, é justamente o oposto. É um passo fundamental para superar injustiças históricas e lutar por um país verdadeiramente mais justo e igual para todos. Bem, pessoal, por hoje é só isso. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.